Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom ter você aqui acompanhando a nossa série de vídeos de raciocínio lógico matemático, intitulada Resolva em até 3 minutos, onde eu projeto a questão e aí você tem até 3 minutos para tentar desenrolar. A nossa questão de hoje é uma história bastante interessante, a história de Maria. Presta atenção. Maria adorava sair para fazer compras. Num determinado dia, ao entrar em uma loja, gastou metade do que tinha e na saída pagou R$ 20 de estacionamento. Em seguida, foi a outra loja onde gastou metade do que tinha e na saída pagou R$ 6 de estacionamento. Por fim, entrou em outra loja e gastou metade do que tinha, pagando R$ 10 de estacionamento ao sair. Ao observar quanto havia sobrado, Maria percebeu que só tinha R$ 2. Quanto ela possuía antes de entrar na primeira loja? Você tem até 3 minutos para fazer essa questão. É isso, acabou o seu tempo! E aí, conseguiu resolver a questão? Vamos lá? Antes de começar a resolução... Que tosse! É isso, acabou o seu tempo! E aí, conseguiu resolver a questão? Eu vou te dar uma super dica antes de começar a nossa resolução. Bom, toda vez que você tiver uma questão de natureza aritmética, professor, o que é questão de natureza aritmética?
É uma questão parecida com essa, onde ele vai contando uma historinha, o passo a passo de uma história. Geralmente envolvem valores, envolvem porcentagens, envolvem frações, né? Ah, fulano de tal gastou 3/5 do que tinha e tal, né? Ou gastou 40%, dividiu seu dinheiro em duas partes. Toda vez que você tiver uma questão de natureza aritmética, um probleminha desse tipo, a dica é fazer o desenho da questão. Ah, professor, mas eu não sei desenhar. Não interessa se você sabe desenhar ou não, não precisa fazer o desenho dos personagens, não. Você vai fazer o desenho da situação que está acontecendo. Por exemplo, né, fulano gastou 2/5 do que tinha. Aí você vai colocar um pontinho aqui, vai colocar assim, ó, gastou 2/5. Se gastou 2/5, sobrou quanto? Sobrou 3/5. E assim por diante você vai fazendo uma setinha de um passo para o outro e colocando a informação que o problema está te dando. De maneira que, geralmente essas questões elas possuem um texto um pouquinho longo, né? Qual é o problema? Geralmente quando as pessoas leem, quando chega no final ela já esqueceu do início. Percebeu? Se você faz esse esquema que eu estou falando, depois você despluga da questão e foca somente no esquema. E aí você olha o esquema e analisa a situação. Um outro detalhe é que, em geral, essas questões, ele não te dá o valor do início, e aí ele vai contando a historinha e te dá o valor lá do final, como aconteceu nessa questão aqui. Se isso acontecer, a dica é fazer o caminho contrário, porque é muito mais fácil você trabalhar com o valor que você conhece, que é o valor lá do final, e fazer o caminho contrário, a você trabalhar com um valor que você não conhece lá do início e ficar colocando X, e aí você vai montando uma equação, a equação vai ficando super grande, de maneira que no final vira uma bola de neve que te atropela, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer o esquema dessa questão, todinho aqui, né? Você vai perceber que ele dá o valor que ela fica lá no final pra gente, que no caso aqui vão ser os R$2, e a gente vai trabalhar com os R$2 e vir fazendo o sentido contrário, o fluxo contrário, o caminho inverso. Só que o detalhe é o seguinte, toda vez que eu tenho que fazer o caminho contrário, eu preciso usar a operação inversa, ok? Quais são as operações inversas? O inverso da adição, o inverso de você adicionar coisas é você retirar coisas, concorda comigo? Então a operação inversa da adição é a subtração. E a operação inversa da subtração é a adição. Ok? A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a da divisão é a multiplicação. O inverso da potenciação é a radiciação. E da radiciação é a potenciação. E assim por diante existem várias outras funções inversas, operações inversas na matemática. Aqui eu citei só 3 delas. Isso quer dizer o seguinte, se na ida o cara está somando, se eu quero voltar eu subtraio. Se na ida o cara está subtraindo, se eu quero voltar, eu somo. Percebeu? A gente vai usar a operação inversa. Vamos lá? Vamos começar a resolução da nossa questão? Produção, solta o tempo aí para mim. Já ia falar solta o som, né? Aí já teria que falar com o DJ, não com a produção. A produção solta o tempo aí para mim. Bom, então tá aqui. Num determinado dia, ao entrar numa loja, gastou metade do que tinha e na saída pagou R$20 de estacionamento. Então tá aqui Maria, super triste, mas com um dinheirinho no bolso, né? Ela foi para uma determinada loja, o que aconteceu lá? Gastou metade do que tinha e quando saiu pagou R$20 de estacionamento. Show de bola? Aqui eu estou fazendo o desenho, mas lá na sua prova você só vai colocar essas setinhas aqui e escrever isso em cima, entendeu? Bom, em seguida foi a outra loja onde gastou metade do que tinha e na saída pagou R$6 de estacionamento. Então vou colocar outra loja aqui, gastou metade e na saída pagou R$6. Por fim entrou em outra loja e gastou metade do que tinha pagando R$10 de estacionamento ao sair. Então tá aqui a próxima loja, gastou metade quando saiu R$10 de estacionamento, pagou 10. E aí o que aconteceu? Tá aqui Maria cheia de compras, já super feliz, estava tristinha lá no início, né? Ao observar quanto havia sobrado, Maria percebeu que só tinha R$2. Super feliz, mas só com R$2 no bolso. Quanto ela possuía antes de entrar na primeira loja? A pergunta foi aqui, quanto que ela tinha aqui. Então, olha só, ao invés de eu trabalhar com X e fazendo esse caminho todo, montando uma equação gigante, eu vou trabalhar com 2, mas no sentido contrário. Olha só,
Vamos traduzir isso aqui? O que significa gastar metade? Significa dividir o seu dinheiro por 2. Gastou metade, ficou com a outra metade. O que significa pagar R$20? Significa subtrair 20. Concorda comigo? Gastou metade, dividiu por 2, pagou 6, subtraiu 6. Gastou metade, dividiu por 2, pagou 10, subtraiu 10 e ficou com 2. Agora que vem aquele detalhe, ó. Vou fazer o caminho contrário, vou inverter o fluxo das setas, ó. As setas agora estão invertidas. É muito mais fácil trabalhar assim porque eu tenho esse valor, é só ir fazendo as operações inversas. Qual é o inverso da subtração? É a adição. Então aqui eu vou somar 10, aqui ao invés de dividir por 2 eu multiplico por 2, aqui eu somo 6, multiplico por 2, somo 20 e multiplico por 2 e eu vou chegar no valor inicial agora. E geralmente você vai fazer isso de cabeça, olha só. 2 mais 10, 12. Vezes 2, 24. Mais 6, 30. Vezes 2, 60. Mais 20, 80. Vezes 2, 160. Acabou o meu problema. Percebeu? A minha resposta será R$160. Percebeu que ficou muito mais fácil? É muito mais fácil quando ele não te dá o valor do início e te dá o valor do final, você fazer o caminho contrário. Então fica essa dica. Faça o caminho inverso, usando a operação inversa. Show de bola? Então resolvemos aí a mais uma questão da nossa série de questões. Resolva em até 3 minutos, ok? E não esqueça, se você gostou, deixa aqui debaixo o seu like e compartilha esse vídeo, ok? Participe do meu canal no YouTube, o canal Pra Vencer. Lá tem muita coisa legal para você. Show de bola? Espero que você tenha gostado. Um super beijo para você e até o nosso próximo vídeo.